Pra quem conhece, já assistiu algum programa, ou se não assistiu, quando eu bato a claquete, meu irmão, é porque vai começar mesmo mais um podcast da Ecoar. Pra quem não sabe o que eu faço aqui nesse programa, eu conto história, eu vou eternizar histórias de amigos meus, para que depois a turma toda possa assistir no YouTube. De manhã, de tarde, de madrugada, vai ficar gravado e eu convido você para assistir mais uma história linda. E eu já vou revelar quem está aqui comigo, mas antes disso tem um ritual, então segura aí no peito. Vou chamar a vinheta e você vem assistir com a gente mais uma história linda de se ver e de se ouvir, que vale a pena. Um abraço. Solta a vinheta para mim, produção. Voltei! Hoje aqui comigo, olha só pra você ver, deixa eu contar. Cenário novo, tudo novo. Essa cadeira, onde esse Master Top está sentado aqui, excelentíssimo senhor Dr. Carlos Reis, era onde eu iria sentar. Mas eu tô honrando ele aqui e coloquei ele no meu lugar, no lugar do apresentador. Segurou essa aí? Quem tá comigo aqui hoje é o meu pai, galera. Vocês vão gostar demais, por quê? Esse caboclo como eu, você sabe, Fernando fala demais, tem gente que fala, Fernando, você fala demais. Vocês não viram Carlos Reis batendo papo, né? Isso tem história para mais de metro. E vai ser muito legal você ficar aqui com a gente, você conferir uma história super legal. E eu brinco assim, nossa, eu vou contar para todo mundo de onde eu conheci o meu convidado. Eu vou contar para todo mundo hoje de onde eu conheci meu convidado. Acho que é diferente, né, galera? Por quê? É meu pai, de onde eu conheci, não tem nem jeito, né? E aí hoje com meu pai aqui, ó, nutricionista, o maior vendedor do mundo, eu brinco. Esse é um livro bom, hein? Tem que indicar aí pro pessoal, né, pai? É do Og Mandino. Isso, o maior vendedor do mundo. É um livro lindo, galera, de se ler. Tá comigo aqui hoje meu pai. Meu pai sempre trabalhou vendendo, me formou um bom vendedor. Eu acho que eu sou, né? Mas, modéstia à parte, vende até avião caindo, pegando fogo. Tá aqui comigo, Carlos Reis. Pai, brigadão, toca aqui. É um prazer ter o senhor aqui hoje. Na verdade, é um prazer ele nos receber, né? Que depois eu vou contar, mas o cenário novo é dele, viu, galera? Esse cenário novo é a biblioteca do meu pai. Vai ser muito legal a gente eternizar isso aqui, porque hoje, depois eu vou falar um pouquinho mais, é difícil até encontrar livro, ainda mais tanto livro quanto tem aqui. Então, já deixando registrado, hoje na biblioteca do Carlos Reis, vamos contar a história e eu quero que você continue com a gente aí, tá bom? Vamos lá, mas hoje quem tem que falar aqui, como sempre eu falo, é meu pai, não sou eu, seu filho. Então tenho certeza que você vai gostar. Mas eu começo falando dos meus convidados, de onde eu conheci. Meu pai foi desde quando eu me tornei, entendi por gente, eu descobri, opa, esse é meu pai. Mas o legal é que nós vamos contar a história aqui, ó, do bairro, né, pai? Quando viemos morar nessa região, essa turma que assiste a gente aí bastante, meu pai já foi líder comunitário, junto com o Joaquim, com o Francisco, foi muito legal, né? É verdade. Época que uma associação do bairro fazia diferença, porque o bairro estava começando, né? Hoje a vereança aí tá uma briga, tem vereadores no bairro, tem tudo, é uma loucura. Mas tem essas histórias bacanas, tem também de que o bairro realmente não tinha nada, era um grande buracão, né? Eu ficava brincando de matar rato aí com bodoque, com estilingue. Os meninos hoje sabem nem o que é isso, pai. O que é estilingue? E legal, e meu pai gostava muito de leitura, meu pai sempre foi um grande estudioso. E sabe o que era melhor de tudo? Era sentir que meu pai era o Google da região. Os meninos iam fazer pesquisa escolar, trabalho escolar, eles vinham sempre procurar meu pai, porque ele tinha uma grande jacoletânea de livro, e também o seu Zico. Ah, se eu lembro do seu Zico, lembrei que agora o seu Zico também gostava de livro. Pai do delegado Marquinhos. O senhor chegava até a trocar algumas coisas com ele, né? Isso. Então, assim, gente, muito legal. Isso é para mostrar para vocês a importância da leitura, vai ser legal, o pai vai falar sobre isso. Mas antes disso, já comecei, já apresentei, já fiz muita coisa. Gostaria que o senhor se apresentasse pro pessoal aí, desse pro pessoal um bom dia, boa tarde, boa noite, que vai ficar gravado. A internet pode levar a gente para lugares nunca antes navegados, né? Isso é muito legal e é isso que vai acontecer com a gente. Então, assim, vai ficar registrado, assim, por um tempo que a gente nem imagina qual, aí na internet, tomando um abraço pra essa turma aí, enquanto eu bebo a aguinha aqui, ó. Olá, pessoal. Alegria enorme estar sendo aqui apresentado pelo meu primogênito, Dr. Fernando Rodrigues dos Reis, meu advogado, meu causídico. Uma alegria enorme estar aqui. E dentro do meu lar, do nosso lar,
da nossa biblioteca, com alguns milhares de livros. E que todos sejam felizes, que vão nos ver à medida que o tempo for passando. Isso vai nos trazer muita alegria, porque vamos contar algumas coisas que muito interessantes de uma vida há 60 anos. E quando as coisas 60 e poucos, né? 60 e poucos. Quando as coisas... Eu fui um pouquinho generoso comigo. Mas quando as coisas eram mais difíceis, eram bem mais difíceis, mas notadamente muito mais especiais. Então, este meu menino, que foi sonhado e preparado muito antes de tê-lo com sua mãe, a famosa Degmar Rodrigues dos Reis. Então, o seu nome foi escolhido antes, assim, de nós nos noivarmos. A gente tinha um grande amigo, nós tínhamos um grande amigo com o nome de Fernando, que era alfaiate, mora até no bairro até hoje, é vivo. E nós gostávamos, tanto a mãe quanto eu, gostávamos muito dele. Tínhamos muita amizade por ele. E como estávamos já noivos, falamos, se nascer um menino, primeiro vai vir um menino, vai ser Fernando. E veio essa preciosidade que Deus nos deu. Obrigado. E que só nos trouxe alegria a vida inteira e tem nos trazido. Ganhou R$100 no Pix agora. É um menino de vícios bem educadores. Vícios tranquilos, saudáveis, sobre saúde principalmente, levando em consideração que durante a vida toda eu sempre me imprimei por usar bons hábitos da alimentação. Tá vendo? Estou tendo essa oportunidade de isso aí foi receber essa alegria do meu próprio filho, né? Foi só uma apresentação, vai ser uma briga de foice, um querendo falar e o outro cortando, querendo falar. Mas olha que legal. Legal que eu tô aqui, gente, eu tive até uma ideia. A gente podia abrir essa biblioteca ao público, pai, depois. Podemos. Porque aqui, olha, vocês entram aqui, olha que eu nasci e cresci aqui, né? Mas aí depois, é lógico que casei, distanciei pai, mora sozinho, enfim. A ideia é que pouco tempo sem vir aqui, a gente chega e a gente fica encantado com os livros, e aí você começa a folhear, fala, nossa, que legal. Às vezes é um escritor de renome, você conhece. Às vezes não, mas mesmo assim você fica encantado com a capa muito legal, tá? E aí eu acho que a gente já poderia começar assim, acho que seria legal, por exemplo. O senhor sempre gostou de leitura. Então vamos brincar com essa turma aí, de bate e volta, mas o senhor vai contando o seguinte. Quantos livros o senhor leu? Eu pergunto até hoje, ou eu pergunto assim, quantos livros o senhor leu? Só isso? Até hoje, né? Até quantos hoje. livros o senhor leu até hoje? Comecei aos 12 anos, né? Lendo compulsivamente. E cheguei a ler em 1993, 183 livros no ano. Né? Eu lia 4, 5 por semana, semanalmente. Livros grossos. Eu tenho livros aqui como o Dicionário Aurélio, de Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, o Francisco Buarque de Holanda, que escreveu canções belíssimas, além de ser um poliglota inteligentíssimo. Ele vai para a França, né? É da França que ele passa ali 2, 3 meses e traz livros lá preciosos, como Benjamin, por exemplo, O Estorvo, ele escreveu na França, Benjamin, e uma série de outros livros. Foi casada com Marieta Severo, grande atriz global. Verdade. E esse livro azul, o grande dicionário português, escrito pelo pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, tem simplesmente 1.809 páginas. E eu li esse livro uma vez só, mas eu li esse livro página por página, palavra por palavra, o Dicionário Aurélio. Tá até aqui do meu lado, né? Para quem gosta de ler historinhas de 60 páginas, eu posso dizer com orgulho que meu pai já leu o Aurélio de capa a capa. E o Aurélio tem uma história muito linda, só assim, palavras com A, palavras com B. E o mais engraçado, é verdade, e o mais engraçado, meu filho Fernando, é que aprendi palavras, muito novo, aprendi palavras como o que significa paradoxo,
O que significa átimo? Paradoxo. Vou falar de show. Paradoxo significa o seguinte. Eu tinha um amigo que chamava Doxo. E a mãe dele ficou com a raiva dele fazendo uns negócios lá no quintal. Ela começou, paradoxo, paradoxo. Nossa, a piadinha foi fraca demais. Não, não foi muito fraca, não. Pela rapidez que você falou aí, eu gostei mais do átimo, né? O átimo é um tempo minúsculo, pequeniníssimo e tal. E eu gostei da sua interpretação anteriormente. Do átimo, dos bastidores. Dos bastidores, quando estava nos bastidores. Fala pro pessoal. O pai falou assim, ô filho, você sabe o que é átimo? Ah, sim, meu primo, e ele ouvindo. Meu primo chamava Atos e chamava ele de Tim. A mãe dele às vezes falava com ele. E é verdade, realmente aconteceu isso. A mãe dele falava rápido. Atim, faz alguma coisa. É verdade. Aí o átimo era isso. Mas na verdade, será que eu posso falar quantos livros eu já li todo ou não? Pode. Não fica orgulho, bobajada não, né? Eu não tenho isso aí não é orgulho, não. Isso é mostrar mesmo que... eu acho mostrar que poucas... serviço, Eu acho que poucas pessoas, porque antigamente eram pergaminhos, eram muito poucos livros, mas eu li oficialmente, de capa a capa, alguns livros 4, 5 vezes, 3 vezes. Como o maior vendedor do mundo, Og Mandino, daquela coleção daquele americano, Sim. que tem o maior presente do mundo, o maior tesouro do mundo. Para mim foi um dos livros que mais a ressurreição de Cristo. Tudo é dele, são todos dele. Então, na minha história de leitura, foi um dos que mais me impactaram. O maior livro do mundo fala completamente sobre vendas mesmo. O autor sugeriu que lêssemos, se possível, lêssemos ele 30 vezes. Eles são todos mais finos. Só a ressurreição do mundo, a maior ressurreição do mundo, a ressurreição de Cristo, é que tem mais de 350 páginas. Mas todos os demais têm no máximo 220 páginas. E o maior vendedor do mundo, ele pediu para ler 30. Eu tinha muitos outros para ler, então eu consegui gravá-lo todinho. Então eu li 20 vezes, de capa a capa. E decorei todas os 10 capítulos mais importantes do livro. Muito importante esse livro. A Coca-Cola, em 1972, julho de 1972, ela comprou nos Estados Unidos 280 mil livros, o maior vendedor do mundo, e doou para os seus funcionários e clientes legal, também. Que ano 280 livros, 280 mil livros. Que ano foi isso? 1972, julho de 1972. Que legal. É o maior vendedor do mundo. Isso é bom para você que atua na área de direito e precisa ter um cérebro gigante. Bacana. Então tá aí. Use bem o seu hipotálamo e seu hipocampo, ambos com H, né? Aqui do lado direito do cérebro, para decorar isso aí. Esse eu vou indicar para turma. E nós temos, filho, toda essa coleção aqui, dos 17 livros que Og Mandino escreveu. E esses livros eu li muitas vezes. Mesmo o maior tesouro do mundo, o maior milagre do mundo, incluindo o maior vendedor do mundo. Livro que eu li muito. Esse é lindo demais. Mas fora disso eu li, que nós temos ali, eu estou vendo ela daqui. A última que foi escrita e que custava hoje seria 15 mil reais uma, que é a Barça. A Barça eles vendiam até 10, 12, 15 pagamentos, mas você ganhava uma semana de salário, porque era muito maravilhosa. Nós temos uma Barça aqui na biblioteca. 2002. 2002. A Barça, para quem não conhece, depois dá um Googlezinho, dá uma googada aí. Por quê? Era o Google da nossa época. Então, por exemplo, quem tinha condições financeiras para que o filho pesquisasse, para conhecer um pouco mais realmente das coisas do dia a dia, ele tinha uma Barça em casa. E ela tinha ano, igual carro. São duas, a bem da verdade. Né? Tinha a primeira geração e a segunda geração, né? E na época custava o quê? Na época custava realmente o preço de um carro, né? Uns 20 mil reais. Uns 20 mil reais. Dá pra comprar um bom carro, uma mesmo coleção. Hoje, para nós que somos de uma geração mais... com menos dinheiro. Muito legal, então, né? Mas a verdade... saía na frente. Sem dúvida, sem dúvida. E vendê-la também não era brincadeira. Uhum.
eu não só a comprei, mas durante um ano eu vendi. Não foram muitas, não. Em um ano, 2 meses e 13 dias eu trabalhei com a Barça. Não vendi muitas, não. Mas vendi umas 37. Me parece que foram 37. Em um ano, 2 meses e alguns dias. Então, E aproveitei a oportunidade e peguei uma para mim, que naquela época estava 0 bala. Era novinha, era a Barça do ano. E o mais interessante, Fernando, e queridos amigos e amigas, o mais interessante é que todo ano ela renovava o livro do ano. Por um valor não muito alto, os clientes e amigos, nós que a revendíamos, nós visitávamos a casa das pessoas, dos amigos, e digamos que fazíamos, brincadeira, né? Mas a gente, não, você precisa ter um livro. Sim. Seus filhos vão nascendo, vão crescendo, você tem o livro do ano que traz os principais episódios dela toda para você. Então, e as pessoas compravam, era o livro do ano, era uma maravilha. Compravam e ficavam muito felizes. A massa. Mas fora isso, nós temos também, e você sabe disso, né, meu filho? Nós temos também a Mirador Internacional, com 18 volumes, e que tinha os livros do ano também, que é internacional, mas escrita em português. Sim. E a brasileira, e Tesouros da Juventude, que está aqui do meu lado direito, na biblioteca, que são 16 volumes, Tesouro da Juventude, uma coleção maravilhosa, e outras coleções, como de Érico Veríssimo, Sim. o pai do Veríssimo, que faleceu recentemente, do Luiz Veríssimo. Então, que tem Continente 1, Continente 2, Continente 3, Olhai os Lírios do Campo, tudo do Érico Veríssimo, de Porto Alegre. Né? Eles são gaúchos. Mas é uma coleção com 32 volumes. E aí, maravilhosa. Que está aqui em capa cinza, toda lida de capa a capa. O senhor já leu de capa a capa? 2 vezes. De capa a capa. Então, contando com isso, foram quantos livros o senhor já leu até hoje? 6.347 de capa a capa. Alguns eu li 4 vezes, 5 vezes. Então, isso é muito legal. 347. Pode perguntar 200 vezes. 346? 6.347 livros de capa a capa. 6.347 livros de capa a capa. E sei praticamente o nome dos autores e a época em que foram que elas surgiram, especialmente as que eu tenho, né, que são legal. Uma coleção que dá para comprar nova e algumas não existem. Deixa eu falar pro pessoal de casa que eu vou trazer um outro artista aqui para ser entrevistado. E o que acontece? Brincadeira, mas é o meu irmão. Eu vou fazer uma entrevista com ele para ele falar para vocês quantos livros ele já leu até hoje. Aí ele vai brincar. Ele vai falar assim: fui incentivado demais pelo meu pai. Eu já li um livro até hoje, Patati Patatá, na 4ª série. Fernando, meu irmão é peça rara. Queridos amigos, doutor Fernando, meu filho, meu primogênito, que é doutor em Direito, ele está dizendo do meu filho tipo 2, número 2. Carlos Alexandre Rodrigues dos Reis. O caçula. Ele é muito trabalhador quanto o Fernando. É um grande marceneiro de primeiríssima qualidade, faz até elevador e tal. É um camarada, é o número 3 de Belo Horizonte. É um artista, né? Segundo, porque o marceneiro... Os móveis é ele mesmo que fabrica, ele mesmo que... o carpinteiro, muita gente não entende. O carpinteiro é porque ele era o cara que mexia com móveis antigos, né? Esse marceneiro moderno hoje, ele já fica procurando fazer móveis até sem parafuso, só com encaixe. Exatamente. Só com cheio de coisinha nova. Ele é casado com a doutora Regina, que é uma grande arquiteta, e ele faz o móvel que você solicitar, que você pedir. E ele está sempre com 3, 4 meses com esse mobiliário preparado já, e até hoje nunca deixou ninguém na mão. E trabalha ali na região de Belvedere, Anchier, e ele aprendeu... É professor de bateria, aprendeu a tocar violão, como meu filho toca guitarra, qualquer tipo de guitarra, contrabaixo, tudo isso. Ele é um percussionista, né? Ele é mais voltado para os tambores. Tambores. Ele ensinou mais de 200 alunos a serem também professores são bateristas de nós já contamos isso aqui no podcast aí. Quem teve tipo a gente, o Diego, não sei se eu lembro, o Diego Sarr, que era o Dieguinho, pegava aula com ele. Me lembro.
Diego hoje viaja aí o país inteiro e fora, né? A Europa aí. Graças a Deus. Tudo isso é bondade de Deus. Não é que a gente quer aparecer, muito embora vamos aparecer, mas é para contar como que Deus é bom conosco, como Ele é generoso, como Ele é o dono do saber, como Ele conhece o fim desde o princípio, sobretudo como Ele é onipresente, presente em todos os lugares, no céu, na terra, no mar, nas fontes das águas, Ótimo. como Ele é onipotente, pode tudo, e como Ele é onisciente, sabe todas as coisas. É verdade. Aproveitando que a gente começou a falar de... Deixa eu falar então de uma vez. Quantas vezes eu li a sua palavra? Ah, é isso. Já que não, você- eu ia perguntar isso agora, porque Ah, a tá. gente começou a falar... A gente começou a falar de quantos livros o senhor leu, aí o senhor começou a falar, até para o senhor falar também de onde que... Porque eu falo pro pessoal direto no podcast, para quem não me conhece, eu nasci na igreja adventista e tal, e hoje tá aqui meu pai. Então, meu pai também sempre foi um grande estudioso da Bíblia. E agora ele vai falar para vocês não vão acreditar, é muito legal. Porque eu sempre falo das qualidades da igreja adventista, onde eu fui criado, e é muito legal. Eles são estudiosos natos da Bíblia, é muito legal. Eles sempre têm um sábado para estudar, tem escola, lição sabatina, né? É uma lição semanal. Né? Tem uma lição, então para eles não se perderem, tá estudando, isso é muito legal. Coisa que outras igrejas hoje não tem muito, né? Não tem mais nem, às vezes, o que o pessoal tinha pela manhã nas igrejas que não guardam o sábado, que é a escola dominical. Então é muito legal. Fala pra nós aí, quantas vezes você já leu a Bíblia, pai, de capa a capa? Tá bom. Eu tinha 31 Bíblias atualmente, mas eu acabei doando umas 4, mais ou menos. Tenho 27 Bíblias. E eu tenho 27. em francês, na língua católica, na língua da Igreja Católica, João Ferreira de Almeida também, várias. Tal. Eu tenho da Testemunha de Jeová, eu tenho livro de diversas religiões. E falei, eu vou ler todas elas. Comecei a ler todas as Bíblias. E até hoje, então, eu li um pouquinho. Eu não li 12 vezes, que é uma dúzia, né? Eu não li uma dúzia de vezes só, não. Eu não me contentei com isso, não. Eu li ela vários anos seguidos. Primeiro, 18 anos seguidamente. 18 anos lendo 3 capítulos dias úteis, de segunda a sexta, 3 capítulos. E sábado e domingo eu lia 5 capítulos por dia. Todos os dias, 5 capítulos. E eu e a mãe de Fernando lemos várias vezes, 6 vezes junto e tal. Depois eu fui lendo, depois mais vezes, todos os anos. E aí eu li ela 18 vezes, uma vez ao ano. Depois eu li 6 vezes ela em 9 meses, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia evangélica, ela tem 39 livros, de Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento, ou no Primeiro Testamento. No Novo Testamento, ou Segundo Testamento, que é a maneira mais correta de se pronunciar, eu a li também várias vezes, essas vezes todas. 18 vezes em 18 anos, e depois 6 vezes em 6 anos, 9 vezes, ou seja, em 9 meses. Depois eu passei a lê-la em 6 meses. Comecei a ler mais rapidamente. Pois bem, eu li ela 6 vezes em 6 meses. Seguidamente. Gastava só 6 meses. Aí eu lia 2 vezes ao ano. 6 meses cada vez. De Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse, que tem 27 livros. Que perfazem um total de 66 livros. Os livros da Igreja Católica, a Bíblia da Igreja Católica, tem 7 livros a mais, que dá um total de 73. Eu li também ela várias vezes também. Depois eu a li em 3 meses. Eu li 3 vezes em 3 meses. Ao ano. Lia 3 vezes, 4 vezes ao ano. Direto, de Gênesis a Apocalipse. Passando por Velho e Novo Testamento. E finalmente eu li ela depois em 2 meses, em 3 meses e em 15 dias. Eu só não a li em uma semana, que eu pretendo, na eternidade, né, se lá der tempo, a gente fazer isso aí. Mas, porque vamos conviver com a palavra de Deus também, que é eterna, diz Hebreus capítulo 25, ela é eterna para sempre, ela é ontem, hoje e eternamente. Então, mas cheguei a lê-la em 2 semanas. E a Bíblia tem, a Bíblia dos Evangélicos tem 1189 capítulos,
ela tem 32.210 palavras, versículos, 3.210, 1.189 capítulos e 66 livros do Velho, de Gênesis a Apocalipse. Ali tem os profetas no final ali, são livros menores, Naum, Joel, Oséias, Malaquias, tem alguns nem capítulos, tem só versículos. E tem também as profecias ali, tudo. Daniel é uma delas, junto com o Apocalipse do Novo Testamento. E o mais interessante, que Deus começa a Bíblia e o mundo com o jardim todo florido, cheio de flores gostosas, cheio de frutos, frutos gostosos e flores perfumadas e tudo. E termina com o jardim também, que é o jardim da eternidade, aonde teremos um descanso de 1000 anos, Apocalipse capítulo 20. E também temos no céu, todos remidos, todos os santos. E temos também, interessante se dizer isso, capítulo 21, temos uma árvore que produz 12 frutos, sendo cada fruto gostoso, delicioso, usado todo mês é produzido esse fruto. Maravilhoso, maravilhoso. O fruto da árvore da vida. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre provê dietas específicas para os seus filhos, mesmo quando estiverem salvos, sem pecado e sem doenças. E tem também o rio da água da vida. Ela passa debaixo do trono do Eterno, do grande eu sou do tempo de Moisés, pelo Egito, quando ele viajava pelo Egito, com 3 milhões aproximadamente de pessoas, durante 40 anos. E o mais gostoso é que essa água representa Cristo, que é a água da vida, e o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 em diante. Como que Deus é maravilhoso, como que Ele cuida bem das suas ovelhas e dos seus filhos e daqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. De acordo com Gênesis, o primeiro capítulo 1, verso 26. Então aí, ó, tá o recado aí pra você, rapaz. Você que não leu, você nunca leu, você é igual meu irmão, só leu Patati Patatá, não leu, não leu nada até hoje, pega pelo menos a Bíblia, para que ali a Bíblia é um livro muito bonito, você vai amar. Então, na verdade, foram 36 vezes, e dos milhares de versículos que ela contém, eu conheço de cor e salteado cerca de 4.000, mais ou menos. Assim, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único e unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou pode ser assim também, poder mudar isso, colocar uma nova versão, para que eu, Carlos Reis, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em Evangelho de João, aquele homem que era filho do trovão e aprendeu a amar tanto a Jesus, que se tornou mansinho, suave, tranquilo, e que estava em frente de Cristo ali quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E interessante é que esse verso é um dos principais do Novo Testamento e do Velho, do Primeiro e Segundo Testamento. E mais interessante, eu sei, esses 4.000 versículos, eu sei aonde está o capítulo, qual livro que é, e o versículo, e sei de cor e salteado, pela graça de Deus, pela única... Eu recebi muita graça, né? Porque a graça é um favor imerecido que você recebe a cada 24 horas. Todo dia de manhã Deus está te dando, apesar dos nossos pecados, uma grande e nova porção de graça, que vem de Cristo, né? Cristo é o dono da graça, né? É o dono da graça. E Ele nos dá todas as manhãs. Todas as manhãs. Então, é pela graça de Cristo que eu recebi esse montão de misericórdia. E Lamentações já falava, né, aquele livro pequenininho de 5 capítulos, ali ao lado de Jeremias, de Paulo, Jeremias, perdão, ele já falava que capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Capítulo 23. Novas são todas as manhãs, e grande, ou renovam-se todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. Então, a graça em hebraico significa misericórdia. É um favor imerecido que ninguém pode te dar. Não tem dinheiro que paga.
O mais rico recebe ela gratuitamente, de graça. E é isso que Deus tem me dado ao longo da vida, e desde os 7 anos, quando eu e meus pais nos tornamos evangélicos. E depois eu pude ter o privilégio e a graça de colocar os meus filhos nesse caminho da verdade também. E eu louvo ao Senhor todos os dias, porque Ele é o grande Deus da minha vida da minha família e da vida dos meus amigos. A gente estava falando um pouquinho sobre a Bíblia. Vocês viram quantas vezes meu pai leu a Bíblia? Deixa eu contar. A gente ia fazer nosso estudo, né, semanal, e aí meu pai ficava pedindo para eu falar os versículos. Eu sempre escolhi os menorzinhos e com a mente boa igual eu tenho, nunca decorava. Só falava Jesus chorou, quando não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não pergunta onde está que eu não sei, tá bom? Eu vou te ajudar. Hoje tem o Google, né? Você vai lá e dá uma bugada e resolve. Olha lá, o pai vai falar. Eu vou te ajudar. Jesus chorou. Pode procurar lá que 233% de certeza. Produção, dá um confere, hein? Tá. Está em Evangelho segundo João, Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 11, verso 31. E eu e minha casa serviremos o Senhor, e está em Josué, capítulo... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 15. Pronto, resolvido. Eu tava só testando meu pai, já sabia. Mas aqui, uma coisa que eu gostaria que ficasse registrado, pai, que é super legal, que a gente gosta de contar nas histórias, é o seguinte: justamente para poder honrar pai e mãe, de onde veio a igreja adventista encontrar a nossa família. Porque a família nossa toda, a minha família toda, galera, eu sempre falo isso no podcast, a turma já sabe, mas para quem chegou aí agora, a minha família paterna todinha é da igreja adventista, movimento de reforma. Como que a nossa família foi encontrar a igreja? Porque até hoje é uma igreja que ela não tem, ela não é assim tão populosa quanto algumas têm, e a gente vê poucas igrejas. Como que a avó foi encontrar uma adventista para levar vocês? A minha mãe, uma senhora maravilhosa, né? Nenhum filho fala mal da mãe também, mas Maria Raimundo dos Reis faleceu com 89 anos de idade, 2 meses e 4 dias. A minha mãe, ela tinha um irmão abaixo dela, o caçulo de toda a família, que se chamava Tobias Benedito Barbosa. E ele já era adventista quando eu tinha por volta de 7 anos, e o irmão acima de mim, por nome de João Luiz, tinha na faixa de 10, por aí, 11 anos e tudo. E ele era já adventista. E ele sempre nos levava na casa dele aos sábados, quando nós íamos visitá-los, quando o papai João Jacinto dos Reis, meu pai e minha mãe nos levavam à igreja, lá em Santa Teresa, na Rua Formosa 196, 196, abaixo do Colégio Tiradentes. Ele nos levava depois para a casa dele, para lá almoçarmos com ele. E eles não tomavam água depois da comida, nem refrigerantes, mas depois de terminar de almoçar, eles serviam uma deliciosa melancia depois de 1 hora e meia para a gente comer, bem docinha, e alguns amendoins torrados. Ele sempre fazia isso. Ou coco também, coco seco, né, assim, para a gente comer. E aquilo a gente gostava muito daquilo e tal. A gente na situação mais inferior, com menos grana do que ele e tudo. Então ele fazia isso. E o mais interessante, Fernando, é que ele foi nos cativando com isso. E houve naquela época um pastor Osias Silva, que veio visitar Belo Horizonte. Depois Ari Gonçalves da Silva também. E depois Alfredo Carlos Saz. Que foi depois. Pois é. E que depois foi morar na Austrália. O pastor Alfredo Carlos Saz. Que batizou minha mãe e batizou meu pai. A igreja adventista tem itinerância pastoral, né? Tem. É só um período. Tem. Eles ficam 3, 4 anos no lugar, depois vão para outro lugar. Isso. Até fora do país. Tem bispo não? A igreja tem bispo? Tem, mas não condena, não. Mas eles chegam a pastores, depois ministros. No caso, ministros são bispos. Isso. Pois bem, então o pastor Alfredo Carlos Saz, ele era loiro, de olhos verdes, azuis, assim, e tinha 4 filhos, a esposa e 4 filhos. 2 moças e 2 rapazes. E depois eles foram até para a Austrália e tal. Mas foi ele que batizou o papai, que através dos estudos do meu tio Tobias, se converteu ao Adventismo do 7º dia, movimento de reforma. Uma igreja que não trabalha sábado,
Porque dia de fazer feira é só de primeiro dia da semana, de domingo a sexta, é que você pode fazer feira. E sábado é dia de descanso. É sábado, não tem feira, não se compra nada, não se vende nada, não se empresta nada, nem toma emprestado. A menos que alguém esteja precisando de bater uma laje que a chuva está vindo, pode fazer isso aí, como obra de caridade. Ou se alguém tiver precisando de comprar alguma coisinha para comer que não tem, e você não tem em casa para doá-la, então você pode fazer isso. Mas fora disso, não. Porque é o quarto mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus. Está tanto no Novo Testamento, Êxodo capítulo 20, de 3 a 17, quanto também no Novo Testamento. Aí meu tio, Tobias, pediu esses pastores para visitar conosco. Osias Silva, depois Alfredo Carlos Saz, e finalmente o pastor Ari Gonçalves da Silva, que hoje é um pastor jubilado, que não trabalha mais, mas continua vivo, ele é esposa e mora em Belo Horizonte. Assiste na igreja do Jardim Copacabana, região da Pampulha. Pois bem, então, foi com isso que nós aprendemos a ir deixando o alimento carne, até porque também não tínhamos dinheiro para comprar. Né? As carnes eram muito caras e tal, era só mesmo dobradinha, que era uma loucura, muito baratinho, um trem muito branco. Era barato, ó, pezinho de frango, o senhor não come, gente, meu pai não come carne, mas o que acontece? Ele não sabe que hoje não é barato igual na época dele. O cara comprar o bucho, o cara comprar o pezinho, o cara comprar moela, isso hoje, ó, tá lá em cima o preço. O presidente prometeu a picanha, nem o pezinho o pessoal tá aguentando comprar. Então, aí de forma que nos tornamos devagar mas progredindo a cada dia, cada semana, a cada ano, nos tornamos vegetarianos e abandonamos o vício do alimento carne. Pois é, eu vou dar um parênteses aqui. E, meus pais e seus avós, João e Maria, né, foram batizados ainda naquele mês de dezembro por esse pastor Alfredo Carlos Sassi. Pois é. Mamãe, dia 21 de dezembro de 1968. 69, digo. E papai, 13 de abril de 1970, na Avenida Dom Pedro II, 886, num tanque batismal que lá tinha, debaixo de um grande pé de abacate. Aí então, chega na história que eu conto em vários... Voltando aqui, agora vocês vão descobrir como que eu brinco, eu falo que minha avó se tornou bruxa. Nem eu sabia. Foi quando que ela batizou? 21 de dezembro de 1969, pelo pastor Alfredo Carlos Sassi. A partir de 69, minha avó... Vivo. Tá com 93 anos. Pastor Alfredo Carlos Sassi. Tomara que o Carlos Sassi assista a gente aí, ó. Eu estive com ele em Sorocaba em 2023. No dia primeiro aniversário dele, ele estava fazendo 90 anos. Vai ser legal. Agora ele está com 92, fez agora em 2005. 1º de abril. Mora na Austrália. Vai ser muito legal você assistir lá na Austrália. Comenta no vídeo aí embaixo aí, ô pastor. Por quê? Foi quando minha avó começou a ser bruxa. Eu brinco com todo mundo. Por quê? Gente, é muito diferente. Você chegar na casa da sua avó, falar que tá com a dor de cabeça, ela te sentar lá e falar, senta aqui, moleque, que eu vou amassar esse barro aqui e vou plantar esse argila na sua cabeça, que a dor de cabeça vai passar. Ou então, você chega lá, não, vó, tô com a queimação aqui. Não, pera aí que eu vou ali. Ela tinha no quintal, assim, ó, de fora a fora, e aqueles lotes antigos, lote grande, lote 600 metros, assim, ó, de fora a fora, assim, ó, tinha plantado umas plantinhas. Aí daquelas plantinhas medicinais lá, ela fazia garrafada. Aí por isso que eu brinco que ela era bruxa, por quê? Ela tinha um tanto de garrafada lá. Ela só não benzia os outros, né? Porque ela é adventista. Mas a garrafada, ela passava pra todo mundo, ah, toma isso aqui, que o seu intestino vai melhorar, toma isso aqui que você vai acabar a sua dor de estômago, a sua dor de cabeça é com argila, uma argila virgem aqui, geladinha, o pepino é pra colocar no olho, minha avó. E aí, os farmacos ficavam pra trás, né, pai? Então, assim, quase não usava nenhum remédio de farmácia, quase não usava. E o legal, que eu brinquei no início aí do Google, da biblioteca de pai, porque é o seguinte, a minha avó também era referência de remédios, de tratamentos naturais da região, porque quando alguém precisava de alguma coisa, era no lote aqui que eles iam procurar umas garrafadas que minha avó fazia. Oh, era muito louco. E realmente, assim, aí o contexto de ser adventista e viver isso aí é legal. Em qual sentido? No sentido seguinte,
além de guardar o sábado, que todo mundo estranha, mas era bom, viu, gente? Porque eu ficava doido que dava sexta-feira, porque aí já não fazia mais nada. Ué. Dava sexta-feira, Emendava com o domingo. tem um horário que é o pôr do sol, aí já, pá, já não fazia mais nada, ficava tranquilão. E o dia que não tinha nada pra fazer no domingo, aí a gente pegava e descansava também no dia aí da turma que descansa no domingo. Aí ficava sábado e domingo. Agora, quando não, a gente também, é legal falar, porque nós realmente somos aqui Referência. referentes nesse sentido de não comer carne, de alimentação bacana, mas de não também, que eu acho isso muito importante, e tá até saindo um livro meu, já vou fazer o meu merchan aqui, tá saindo um livro com um curso super bacana, para não depender de CLT, que a gente prega que realmente é uma escravidão organizada. Por quê? Porque a igreja tinha uma estrutura de treinamento de vendedores, que eles davam o nome lá de comportagem, né? Se tornaram grandes homens no Brasil e no mundo. Eles faziam um trabalho missionário com a venda já embutida aí. Eu quero inteligência, se eu for falar aqui, a gente vai ficar mais um podcast só pra gente falar disso depois. Podemos fazer depois. Só porque sobre isso. dava o nome de comportagem, tô dando uma pincelada aqui, os adventistas que estão assistindo me perdoem, mas é só pra turma entender. E o que a gente fazia? Tinha livros ensinando esse bom comportamento nutricional, né? Na época não tinha nem essa modinha hoje de ser vegano, não. Quem não era carnívoro, o vegetariano já era muito estranho. Hoje tem o vegano. A gente tem que tomar cuidado com essa turma vegana aí, né? Mas o que acontece? O vegano é pior ainda. O vegano usa cintinho, não toma leite, não come ovo. Usa, mas o que acontece, galera? Já, de couro, não é? Sapatos. Já era difícil demais. Então imagina uma criança desse contexto. Um dia eu vim mastigando chiclete, minha avó me deu um couro. Me deu um couro porque falou que tinha carne de boi no chiclete. Foi ou não foi, pai? O que acontece? A minha avó me deu um couro, gente, porque eu chupei chiclete. Olha só. Vocês não tem que chupar chiclete, não. E varada, e batia. E aí era muito legal, porque ficava na casa de vó, às vezes minha mãe deixava a gente lá, meus primos, então ficava uma meninada danada, que antigamente a ideia era ter mais filhos, a família era grande. Então, eu voltei da escola, eu levei um couro, porque eu tava chupando um chiclete. E aí, não comia, então, açúcar branco, era melado, a gente tomava refrigerante também. Na época era mais fácil, por quê? Eu conto pro pessoal, gente, minha infância foi sem refrigerante. É lógico, era difícil comprar. O bar mais próximo era 5 km de casa. E mesmo assim, quando chegava lá, não tinha dinheiro para comprar. Para comprar era só refrigerante com garrafa de vidro. Olha só, olha a facilidade hoje. Pode gravar podcast falando só disso, das facilidades de hoje que a molecada tem, que a gente não tinha. Então, a nossa alimentação era super, topper, master, saudável. Mas aí entrava também o guardar o sábado. Olha que louco. E entrava também essa questão dos remédios naturais. Bicho, vou te falar, eu fui o cara mais natureba que existiu na minha infância. Perto dos meus coleguinhas que comia carne, que não guardava o sábado e que usava farmácia, que já era pouco, porque era difícil adquirir remédio, essas coisas. Hoje eu vejo pessoas no posto reclamando que não tem um ou outro remédio, mas pega uma caixa de remédio no posto. Antigamente esse cara ia morrer. Ele ia morrer porque não tinha essa facilidade. Mas eu então fui além disso aí. O pai vai falar um pouquinho, vocês vão entender. Porque a igreja vem pregando muito sobre isso, né, pai? De ter um corpo saudável, né? Fala um pouquinho sobre isso. Porque aí depois, já que entrou na igreja, a igreja não cultuava a CLT, que a gente tem que acabar com isso mesmo. Você tem que se tornar um empreendedor, meu irmão. Pau na máquina e ganhar dinheiro. Vai ser escravo de ninguém aí, de forma organizada, com carteirinha assinada, não. Nós já tivemos isso implantado, né? E fazia parte do trabalho da igreja. Esse treinamento que eles davam era para justo evangelizar a turma de porta em porta e vender um livro que falava de saúde, era isso? A verdade é o seguinte, pessoal. Alegria, viu? Muito grande estar falando para vocês aqui. Da minha vida, da vida do meu filho, do Dr. Fernando Rodrigo dos Reis. Na verdade é o seguinte, isso começou na Espanha, digamos assim. Ali na região de Portugal, de Mediterrâneo, onde eles têm uma vida muito saudável, eles usam bons azeites, né? Haja vista
que ali nós temos o azeite Andorinha, né, o azeite Galo, né, azeites muito bons, de grife excelentes, até, por sinal, aprovado pelo Inmetro, né? Outros aí não passaram nem perto do teste. Mas ali, nós temos ali na Espanha, por exemplo, o país espanhol, por exemplo, nós temos pessoas que chegam a 110 anos, 115, 120 anos, com naturalidade. Com naturalidade, e uma grande turma chegou a essa idade. Lúcidos, né? Lúcidos, saudáveis, caminhando, sem cegueira, com audição perfeita, e por aí vai. Então, é por isso que eles dizem que mente sã, corpo são, em mente sã, né? Quer dizer, é um elemento ter um corpo saudável, físico, mas um cérebro também gigantesco, autêntico e que decora tudo com facilidade. Um bom hipotálamo, um bom hipocampo, que são centros armazenadores de informações, de utilidades. E os espanhóis são desse jeito, os portugueses, tudo isso. Então, a Igreja Adventista ela surgiu dali, de Portugal, começando nos Estados Unidos, mas a língua portuguesa, primeiro eles foram para lá e tudo. E era um povo que não queria ter só uma religião de salvação, digamos. Mas eles queriam ter também, além de tudo isso, um bom corpo. Porque Cristo, quando ele esteve na Terra, não só perdoava pecados, mas quando ele perdoava pecados, assim como com Maria Madalena, Evangelho de João, capítulo 8, o que ele ordenou a Maria Madalena? Falou-te, vai-te e não peques mais. Quer dizer, se você come, e tem coisa que você comer é pecado, tem coisa que é pecado. Se você comer muito, se você comer demais, comer 2 horas da madrugada, você deve comer na medida certa. Comer de manhã, cedo, uma boa comida, que você vai ter muita energia, porque está descansadão. Comer bem de manhã, comer ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Mendigo não come nem na hora do almoço, à noite então, muito menos. Então as alimentações têm que ter horários certos, decentes. É claro que a nossa juventude é diferente, eles estudam, chegam tarde do colégio, da faculdade, tudo isso. Mas quando chegamos a uma certa idade, depois dos 40, sobretudo aos 60, e muito mais ainda depois dos 70, a gente tem que diminuir sensivelmente a nossa alimentação, especialmente dos produtos mais pesados. Arroz, feijão e uma série de coisas. Aí nós devemos o quê? Devemos aproveitar e usar os alimentos mais nobres. Um pouquinho de azeite mais ao temperar as saladas, bastante alface, né? Bastante couve, cenoura e outros produtos, azeitonas. Usar mais saladas 60%, 70% de crus, alimentos crus, e temperado com um bom azeite, sal a gosto, né? Ou bem pouco sal, para não ter pressão alta nem nada disso. E eliminar aquele excesso de alimentos só cozidos, que muitas vezes perde, no caso da cenoura, da beterraba, perde muito o quê? As propriedades que esses alimentos têm. Aí fomos criados desse jeito. E eles, os seus membros principalmente, eles eram treinados a vender livros que ensinavam dicas importantes como ter boa saúde. Eles eram vendidos e eles doavam de presente alguns livros falando sobre os métodos adventistas. Que era uma cunha de penetração que abria os lares quando eles apresentavam. Isso, mas deixa eu fazer um corte para o pessoal entender. Ele está chegando nessa parte agora, mas só para tudo entender é o seguinte: eles visitavam as pessoas de porta em porta, né, de uma maneira bem simples mesmo, e ali eles pregavam para eles a palavra de Deus, porque eles tinham um livro que era um brinde super legal. O pai vai falar sobre todas as visitas, tinha esse livro, muito legal. Doado. E tinha, doado, e tinha um outro livro que era vendido, mas é um livro também que é o seguinte: ele tinha todo um acompanhamento depois, né? Porque às vezes a pessoa só de abrir e ler, ela entender e a receita estava lá. Mas não sei se você concorda comigo de casa. Se todo mundo pega uma receita e fizesse igual, ia ser tudo igual, ia ser bom para todo mundo, né? Mas concorda que tem gente que pega a mesma receita e não consegue fazer bem? Aí era legal porque por isso, justamente, às vezes a receita tá lá,
Mas o cara é mais ansioso, ele não consegue esperar os 10 minutinhos de fervura, ele não consegue o descanso de 10 minutos. Aí, o que eles faziam? Acompanhava as pessoas, não era? E aí os adventistas eram muito conhecidos em todas as regiões que eles atuavam com essas vendas. E sempre trabalhavam de 2 em 2. A comportagem, que eles davam o nome, porque além de vender, além de pregar para a pessoa, ele também sempre estava ali acompanhando, e muitas pessoas... Eu queria só falar para o senhor, porque o senhor vai concluir o que eu vou falar. O senhor vai dar extensão para isso. Muitas pessoas, a partir dessa atitude, chegaram a ter doenças curadas, não foi? Muitas. Conversões de família inteira pro evangelho. Uma loucura. Aí continua, porque o senhor teve a experiência. Eu nunca fui comportor, galera. Já vendi livro com meu pai, mas em outro formato. Mas não é muito legal essa ideia que eles tiveram e que colocaram em prática. Porque eu vi muita gente, curou o pé do João com o pessoal da Adventista vindo aqui e trazendo livro. Compressa de argila. O negócio de doido. Negócio muito legal mesmo. Tipo assim, Fernando está no rumo certo. Ele viajou muito comigo para Ipatinga, interior, né? Interior de Minas. Araxá, Ponte Nova, Teoflotone, governador Braga. Doido demais. Ele era um mancebo. Ainda ele é um mancebo de boa qualidade, na faixa dos seus 17, 15, 16, 17 anos. Mas na verdade é o seguinte, como o pessoal também guardava o sábado, e as empresas não davam emprego para quem não trabalhava sábado, tinha que trabalhar só até sexta-feira e antes do pôr do sol, a igreja criou esta metodologia de trabalho e de vendas exatamente para que não fosse preciso a sua juventude, tanto moças quanto rapazes, de trabalhar no sábado. E isso se tornou, de uma maneira muito espetacular, uma benção. Porque eles se tornaram grandes vendedores, ocupando postos maravilhosos como pastores no futuro e diretores de grandes empresas da igreja. E, sobretudo, diga-se de passagem, eles também se tornaram grandes comportores. Comportores é um termo que vem do italiano, do espanhol. Pois bem, então esses vendedores que lá nesses países se chamava assim tudo, então eles trabalhavam chovendo canivete, fazendo muito frio ou fazendo muito sol. Eles saíam todos os dias, do dia 1º da semana, que é popularmente conhecido como domingo, até a sexta-feira por volta das 14, 15 horas. E trabalhavam com muita educação, com muito cristianismo, um cavalheirismo tremendo dos homens, e as mulheres, verdadeiras ladies, trabalhavam de casa em casa e ali ensinavam as mulheres, as nossas ladies adventistas, ensinavam a fazer bons pratos, e aquilo dava saúde, curavam as pessoas, e muitas pessoas se convertiam e se tornavam adventistas no decorrer do tempo, no decorrer da medida que elas iam trabalhando. E isso foi indo de país a país, Brasil, Caribe, e Austrália, e o mundo inteiro, o planeta inteiro conhece esses livros de saúde. Livros como eu, que comecei aos 12 anos, muito novo, né? Comecei, que tem até um aqui, um exemplar aqui em mãos. Esse é nosso, é da família. É feito por João Luiz dos Reis. É um livro com 414 páginas, completamente costurado página por página. E não arrebenta folha nem nada. 414 páginas. E capa dura, maravilhoso, vem trazendo 266 tipos de doenças, por ordem alfabética de A a Z, com tratamentos contra o diabetes, hipertensão arterial e doenças terríveis. E livros que têm trazido muitos benefícios às pessoas que o adquirem. E alguns milhares eu vendi no Brasil durante o tempo em que trabalhei e ainda trabalho desse livro. Livros que trouxe, como o Fernando já disse antecipadamente, muitas curas, porque Deus criou muita coisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, porque o tratamento natural cura. Mas não é só a alopatia que cura, os remédios químicos, que recebe o nome de alopatia. Não. O tratamento natural, com frutas, verduras, legumes,
argila, que é uma terra pura, que é fabricada ou que é feita onde os animais não fazem suas necessidades físicas, é um barro puro de fazer telha, de fazer tijolos, aquela terra é a principal argila para curar doenças. Se você tem um problema, por exemplo, de eczema, se você tem uma erisipela na perna, uma coisa assim, é só você fazer generosas compressas de argila. Você rala uma cebola batida no liquidificador, ralada no batido no liquidificador, mistura ali dentro, coloca 2 ou 3 colheres de mel de abelhas, mistura e 200 ml, 200 gramas, 200 gramas de argila. E vai molhando um pouquinho com o mel e um pouquinho de água. E espreme meio limão. E 1 ou 2 colheres de sopa ralada. E vai misturando e depois coloca em cima da perna. Coloca um plástico, não em cima da doença. Coloca um plástico e coloca ali dentro. Aquilo puxa a inflamação dessas doenças e cura alimentos. Eu já vi, presenciei e acompanhei dezenas e dezenas e centenas de casos ao longo de mais de 40 anos trabalhando com esses livros. Vários títulos. Bacana, isso é bacana. Então, outra coisa que é bacana falar também sobre isso é que o pai falou das conquistas, né? E essa é uma família, a família adventista, que obteve muitas conquistas durante esse período todo, né? Porque, por exemplo... Fernando, é interessante. Então, mas eu tenho que falar, por exemplo, porque o senhor falou que o pessoal às vezes não conseguia emprego, e eu queria falar sobre isso. Era muito difícil. Alguma pessoa que guardava o sábado, quer dizer, só que vocês não têm noção, o sábado era guardado assim, ó, do pôr do sol da sexta já era sábado. Muita gente não entende. Então, muitas das vezes atrapalhava a pessoa no trabalho até na sexta-feira. Então era difícil encontrar. Aí o que as pessoas faziam? Eu não contratava. Então essa estratégia deu emprego para todos, só que a conquista que eu comecei a falar é o seguinte: hoje, um concurso público, se você chegar e comprovar que faz parte de uma família de fé dessa da adventista, eles mudam o dia para você, né? Muitos empregos chegam a liberar ele para sair para o pôr do sol e até folgar no sábado. Então, muitas conquistas, tem outros que eu não estou lembrando aqui, me ajuda aí, mas realmente ajudou muito. Os adventistas do sétimo dia e os adventistas do sétimo dia movimento de reforma, você tem ideia como é que as coisas melhoraram. Eles têm hospitais no planeta inteiro. Curitiba tem um por exemplo, nós temos hospital em Oásis Paranaense. É uma cidadezinha a 6, 7 quilômetros da capital Curitiba do Paraná. Existe desde 29 de dezembro, que foi inaugurado, de 29 de novembro, 29 de dezembro, digo, de 1968. Nós temos esse hospital lá. Chama Hospital Naturalista Oásis Paranaense. É referência hoje. Referência mundial. Vão milionários tratarem lá de cânceres e de outras patologias que trazem grandes males. E outra coisa interessante, quando os adventistas começaram, que foi a partir de outubro de 1848, através de Ellen G. White, profetisa dos adventistas, que escreveu mais de 100 livros e mais de 1 milhão de páginas, esses livros, por exemplo, então, e li todos eles 3, 4 vezes cada um deles, então é o seguinte, eles não ficavam pedindo ninguém para não obedecer médico, não, eles respeitavam os médicos e falavam assim, olha, primeiro procura o médico. Então, aí nós aconselhávamos, gente, primeiro procurar o médico. O livro não substitui o médico, mesmo escrito por nutricionistas ou médicos. Sim. Primeiro, procurar a alopatia, procurar os médicos. Depois, se sobrar uma oportunidadezinha, faz um tratamento natural, mas continua com o remédio, com a alopatia, com o químico, porque ele não vai atrapalhar o tratamento do remédio químico. Agora, se o tratamento natural der mais certo do que o químico, usa só o natural então, hein? É mais barato, custa pouco dinheiro, você encontra até de graça, igual há muitos anos aqui em casa, todo mundo levava e não pagava um vintém nem nada, que mamãe cedia para todo mundo, que era a médica do bairro, conhecia muito, muito, muito minha mãe. Tratamentos caseiros e tudo, e naturais, de frutas e de tudo. E tinha tudo aqui em casa mesmo. E tínhamos tudo aqui. Pra quem não conhece metiolate, há poucos dias eu ralei aqui meu pé e tinha metiolate ali fora. Já viu o pé de metiolate? Não é que fica
pendurado lá os mertiolate, não. Os O mertiolate. que acontece? Obrigado pela É uma pronúncia. florzinha, é uma árvorezinha que Ok. quando você quebra o caule assim, ó, ela sai um líquidozinho, chega a arder igual o mertiolate mesmo. Tem a novalgina, que é uma ervazinha assim com as folhas largas. Você não conhecia isso, né? Tinha que, pô, podcast também é cultura, né? Tem que ensinar pra vocês, viu? Amigo, amiga, queridos amigos, é possível que algum médico nos ouça depois desse podcast. E, perdão aí, podcast. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles sabem disso, muito embora ele não estudou plantas. Quem estuda plantas é nutricionista, no meu caso, eu que optei por esta área, né? De plantas, de frutas, verduras, e não na área química, na área da alopatia. Mas o que eu quero, já terminando, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu quero dizer que eu estive no Rio de Janeiro, começando por Santo Antônio de Pádua, uma cidade de 41 mil habitantes, e entreguei pessoalmente lá na rádio da cidade, a rádio da cidade, uma cidade importante e tudo, eu não sei se poderia dizer o nome dela aqui ou não. Lógico, pode. Ah, tá. Pode pôr o nome da rádio, nome da Rádio cidade. Alegria, do José Carlos e tudo, da turma lá, gente boa pra caramba e tal. Então, eu não só vendi 981 livros, mas eu entreguei pessoalmente a essas pessoas lá em Santo Antônio de Pádua. Até um pouco mais. Onde eu tenho um grande amigo, o nome de Pedro Osmar. Ele tem 76 anos e entrou na rádio com 20 anos. Está com 56 anos de rádio. Eita! E lá entreguei mais um monte. Ele é muito meu amigo, botafoguense. Ficou feliz ano passado porque ganhou do Galo em tudo, né? Não, especialmente, mexe com o Galo, não. Mexe, especialmente coitado. O Galo não tá podendo mexer com ele, porque ele tá passando por um momento crítico. Delicado. Deixa ele, especialmente a Libertadores e tal. Mas ele me ajudou muito. E lá entreguei também mais de 1000 livros na cidade toda. E por aí foi. Resumindo, Então, você já viajou por quantas cidades? Fica legal. Fala pra essa turma aí, quantas cidades você já viajou, país, tudo, vendendo. Comecei vendendo saúde, galera. Eu não tinha combinado nada com meu pai, ele fez um merchan que ele vai ter que pagar depois, tá? Eu vou falar com ele, não tá no contrato. Quantas cidades, se o senhor não souber, pelo menos por alto o senhor já viajou, vendendo saúde pra turma aí, que é realmente vender saúde, pra quem entende, realmente, pra quem gosta, porque muitas pessoas não vão parar, de verdade, não vão abrir e não vão ler nada pra cuidar de nenhuma gripe, nem descobrir um antigripal, mas tem gente que vai e vai procurar coisa séria num livro desse que tem estudos sérios. Mas quantas cidades você já viajou e fala pra turma pra eles entenderem? Pois bem, para a honra e glória de Deus, do Altíssimo, e que me doa a graça todos os dias, né? Em 67 anos vividos, eu conheço todo o Brasil. Inclusive o Distrito Federal, que pertence a Goiás, e os demais 26 estados. E ele me deu a oportunidade de começar conhecendo as cidades através de Esmeraldas e depois João Monevade com 12 anos de idade, depois de um ano engraxando no centro da cidade, aqui na capital mineira, pertencente ao estado de Minas Gerais. Essa linda Belo Horizonte, você que não a conhece, venha conhecer qualquer hora. Você, minha amiga e meu amigo, não vai se arrepender. Então, e viajei o Brasil inteiro, cada lugar um pouco e tudo. Bahia, Alagoas, Maranhão, Recife, Maceió, e por aí vai e tal. E o sul todinho também, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, e a outra Mato Grosso, esses lugares todos. Então, o total foram 1.905 cidades, eu conheço de cor, em todos os lugares, mais do que os seus donos, porque naquele tempo era trabalho de casa em casa, vendia-se o livro e não tinha motoboy nem nada não, tinha que levar lá o livro e entregar. Daí a 30 dias, porque eles pagavam depois de 30 dias, legal, quando tinha dinheiro. E conheço alguns países por aí, pouquinhos também, né? Argentina, Equador, capital Quito, capital do Equador, e Chile, né? Capital da... Santiago, capital do Chile, e por aí vai, algumas cidades maravilhosas, né? Terra da Uva ali. 1000 e quantas?
1.905 cidades. É um terço, né? Porque o Brasil tem 5.775 cidades. Então, dividido por um terço, dá isso aí, né? Não dá mesmo, se fosse 6.000, seria 2.000, um terço, né? Eu conheci mais ou menos um terço. E algumas eu fui 150 vezes, como Congonhas, né? Que bacana. Congonhas, eu tinha uma Eu história não de contei amor as lá. cidades Então, que eu viajei, não. Vou começar a contar, porque é legal, né? 1905. Sete Lagoas eu estive. Tá doido. Sete Lagoas, estive na Rádio Mozirama, pra você ter uma ideia, e vendi 4.148 livros aí em 4 Sete meses. Lagoas? Sete Lagoas. Que legal. É da Rádio Mozirama, de Dr. Geraldo Alves Padrão. Foi engenheiro, é advogado, um abraço pra ele. Tão pertinho daqui, deverá me gente, ouvir. tão perto. Quantos quilômetros daqui lá? Não dá nem Sete Lagoas, 100, daqui da porta de casa até lá, dá 64 quilômetros. 64, passando lá. São vizinhos nossos. Passando aonde o Galo tem a cidade do Galo. Dá 64 quilômetros. Se for passar por lá, pela BR-040, dá 70 quilômetros. O Galo, tá passando por um momento difícil, deixa o Galo. Para as pessoas saberem que aqui é a 4... Deixa o Galo. Então, aqui é 424, né? E muitas pessoas não conhecem essa rodovia. Como Deus me deu um bom cérebro, aqui é a 424 cheia de como é que chama? Onde os caminhões passam, aqueles... fica no chão ali, o caminhão passa em cima, de quebra-mola. Os quebra-molas enormes, são verdadeiros muros deitados, né? Então, ali aí sofre muito nisso aí, tem hora. Quando pega uma fila daquela de caminhões, você leva 3 horas para ir. Agora, normal, você vai com 50 minutos. Show de bola. Para quem chegou aí agora, nós estamos no podcast Ecoar, de estúdio novo. Depois você me fala se você gostou ou não, beleza? Estou conversando aqui hoje com o Dr. Carlos Reis, está segurando o livro ali, ó, que já fez história e está contando para todo mundo aqui. Já leu 6.347 livros. É um vendedor. 36 vezes a palavra de Deus. 36 vezes a Bíblia de capa a capa, estudando com a turma. Só não conheço ela toda porque ela se renova cada manhã. Porque ela é a palavra de Deus, não é literatura escrita por homens. Porque os homens mais sábios escrevem livros. Vamos juntar 40 homens. E vamos juntar homens famosos. Famosíssimos. E do Brasil nós podemos chamar aquele que foi desembargador, que trabalhou em vários países. Vinícius de Moraes escreveu músicas maravilhosas. Tudo isso. E vamos escolher um francês, por exemplo. Então, primeiro-ministro da França, o atual, que é muito inteligente também. Vamos juntar o Londrina e vários tal. Se eu juntar depois e escrever as histórias, não tem muita novidade entre eles. Eles não vão ter outra, não. Já o ser humano, não. Ele escreveu a palavra de Deus, diz que homens, 1 Pedro 1,17, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Que homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é que os inspirava. E os homens eram só canetas na mão de Deus. Foram 40 homens em 150 épocas. E ali teve reis, teve homens tão inteligentes como Moisés, que escreveu o Pentateuco, né? Penta é 5 ou 50 em grego. E ele escreveu de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis com 50, né? Êxodo com 40 capítulos, e Gênesis com 50. Números, Levítico primeiro com 27, depois Números com 37, 36, 34, obrigado, 34. E finalmente Deuteronômio com 34 capítulos. Então Moisés escreveu isso aí. E depois escreveu de 74, do Salmo 74 em diante, foi Moisés que escreveu. Davi escreveu só até 73. E depois ele escreveu também o livro de Jó. Pra quem não sabia disso tudo, pra quem não sabia disso tudo, e eu falei que ia ser uma briga de facão danado, um interrompendo o outro, pra quem não sabia disso tudo, vai estudar. Vai estudar a Bíblia, que não tem, o pai já falou, já junta assim os homens mais inteligentes aí da Terra aí, Silvio Santos que já se foi, Elon Musk, enfim, que não vai continuar sendo igual a Bíblia, que é o livro mais vendido. Ela é nova cada manhã. Ela é nova cada manhã. E nós tivemos em São Paulo esse ano, foi super legal. Eu, Thiago Barreto, a turma da Despertar. Na Sociedade Bíblica do Na Brasil Sociedade também? Bíblica, lá na fábrica de São Paulo, né? Lá no campo. É a maior do planeta.
Só um minutinho. Eles fazem... Não, eu já avisei que ia ser essa briga de facão. Não tem problema não. Pode ir lá, interrompe. Mas o que acontece? Tá bom, filho, obrigado. É uma Bíblia a cada 6 segundos. São Gente, deixa eu Doideira. explicar para vocês. São 153 sociedades... Perdão. São 157 sociedades bíblicas do Brasil. 157 sociedades bíblicas no planeta, que tem 342 países. Pois bem, dessas 157, a mais poderosa e maior é a brasileira em São Paulo. Que faz É uma delas. uma e que Bíblia tem a cada 6 segundos. 6 segundos. E que tem em todos os estados. Belo Horizonte tem, né? O tem. escritório dela, não tem? Tem um Tem. escritório. Tem E muito o lindo. Brasil- Tem uma loja linda também, que tá ali na avenida do... esquina com a Andradas, com a produção. Depois você me ajuda, depois a produção vai falar, mas é Silviano Brandão, lembrei. Silviano Brandão, finalzinho lá com a Andradas lá embaixo. Uma loja linda, tem Bíblia lá em mandarim, tem Bíblia em inglês, tem Bíblia em português de Portugal, tem Bíblia de tudo quanto é gente, mas tem Bíblia gibi pra meninada animar, gostar de ler. Tem Bíblia em mangá. Você já viu Bíblia em mangá? Aqueles negocinho que os meninos gostam do chinesinho lá. maravilhoso. Tem Bíblia em mangá. É a grande palavra de Deus. É muito legal. grande Eles são palavra de muito Deus. criativos, são assim, a coisa de louco. Mas que bacana, gente. Então aqui, ó, hoje num cenário especial, com um cara especial, que eu amo tanto, tem que deixar registrado aqui. Mas aqui, ele falou que não era nem pra falar, não, mas é legal, eu queria que deixar sua mensagem, por quê? Meu pai hoje, rapaz, infelizmente, ele perdeu muita visão. Ele já, quantos por cento só tem? Só fala isso e depois eu continuo, hein? Vai lá, já tô dando a dica aí. Quantos por cento da visão hoje? Uns 15%? É mais ou menos isso, ela diminuiu bastante. Pai acentuadamente. hoje tem uns 15% da visão. Imagina o que é isso. Fecha um olho totalmente, não enxerga a luz. O outro você coloca um pano na frente, mais ou menos. Ele vê vultos. E aí o que é legal? Ele vai deixar uma mensagem pra você, por quê? Olha que legal! Com toda essa exclusividade de alimentação top master natural que ele teve, não foi comedor de açúcar, né? Realmente, eu fui testemunha disso também, não fui. Ao longo da Não vida. foi comedor de carne, até hoje ele não come carne, porque ele é vegetariano. E realmente a diabetes atacou ele de uma forma que ele teve eu não sei o nome correto que teve no olho com a pressão lá, né? Foi um derrame, eu vou isso? dizer. Ele vai falar, mas o que acontece? Que realmente levou a visão dele nesse ponto que se encontra hoje. Então é legal ele deixar uma mensagem para você cuidar um pouco mais, ó. Então assim, uma pessoa que sempre cuidou, uma pessoa que sempre se alimentou bem, uma pessoa que nunca usou essas drogas de farmácia aí em exagero, usou quando necessário, e infelizmente a diabetes deu uma apertada nele, hoje ele tá sentindo. Não parou com nada, você vê que ele continua vendendo, né? Então assim, pra gente até um exemplo de força, um exemplo de garra, né, pra gente da família, queria que fosse pra você também de casa. A gente grava esse podcast é pra isso. Então pra você entender e pegar esse exemplo, pegar esse testemunho, por quê? Continua fazendo as mesmas coisas, agora ressignificando. Agora ele tá treinando. Tô treinando ele, eu tô sendo o treino dele, o Zé Bengaleiro. O Zé Bengaleiro. Treinar ele a andar de bengala, treinar ele a ver a comida com as mãos. Já viu alguma coisa com as mãos? Chega alguém, vai ver com as mãos, vai comer, vai ver a comida com as mãos. E aí é o seguinte, mudou, né? Mudou totalmente assim, de pé pra cabeça, hoje, o jeito que ele tá vivendo. E aí precisa de se assistir de algumas coisas até acostumar. E você às vezes tá aí todo dia falando que não pode fumar, que não pode beber, mas come açúcar igual uma formiga, né? Igual uma formiga cabeçuda. Então é importante tratar. Ele sempre falou, por que eu tô dando ênfase nisso? A vida toda ele palestrou aí, ó, em quantos? 1905 cidades. Já leu quantos livros na formatura, na graduação e fora da graduação? Quase 7.000 livros. E aí depois alguém pode levantar e falar, nossa, mas ainda não conseguiu conter. Porque tem coisa que é difícil. Mas imagina se ele não tivesse cuidado da saúde como ele cuidou. Talvez ele nem estaria aqui hoje com a gente, porque o negócio é forte. E aí ele queria falar um pouco para vocês entenderem, e dentro desse testemunho dele, vocês verem a importância de alimentar bem, né, pai? A importância de não exagerar nessa química. Ah, tô com dor de cabeça, o cara já joga no peito, é 7 Dorflex.
O cara, eu tô com uma dor de cabeça, 7 Dorflex de uma vez. Você não sabe que isso causa. Um nutricionista te fala, um médico te fala o que isso causa no seu organismo, irmão. Então, assim, tomar esses cuidados, porque hoje aqui, ó, hoje tá aqui, ressignificando toda uma estrutura de vida no dia a dia, né, com a ajuda da família e dos... De mais de 60 anos de vida. De 60 anos de vida, por causa de uma diabetes. Então, galera, tem que se cuidar. E aí, já se você estiver cuidando ou se não tiver, escuta o que ele tem para falar para você animar e usar hoje essa fala como uma virada de chave na sua vida. Você vai ver a diferença que faz. Conta pra eles, pai, o que o senhor passou e hoje estando vivendo isso, qual que é a importância de realmente fazer como o senhor fez? Ter métodos naturais, né? Porque é um diferencial gigante, não é? Se o senhor não tivesse, por exemplo, tido uma vida assim, regrada no sentido bom, só acha que o senhor estava com a gente hoje? Não, estaria debaixo já da situação pior. Teria parecido. Galera, meu filho me preparou essa aqui, né? Me pegou muito de surpresa. Se não ficou bom, se não ficou decente, assim. Nós dois aqui somos... briga de foice no escuro, né? Porque a genética é toda minha. Dois falantes ao extremo. Então, bem falante, Perdão. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que verdadeiramente nós tivemos bons modos, tanto eu quanto eles que eu criei, e sempre fui muito próximo dele e dos outros, dos meus filhos, e ensinando bons pratos para eles e tudo, mas o diabetes é uma doença muito perniciosa e, sobretudo, silenciosa. São aproximadamente 624 milhões no planeta. 624 milhões. Nós somos 8 bilhões, quase 10%. Então 7% mais ou menos. 7 vezes 8, 56, é isso? É mais ou menos isso aí então, tá? Ou um pouquinho mais no planeta. Muito grande. É muito grande. No Brasil, cerca de 18 milhões. E uns 5 milhões de pessoas não sabem como eu não sabia que tinha diabetes. Porque devido a ela ser silenciosa, aí você fica viajando. Eu viajei durante mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Por essas 1905 cidades e alguns outros lugares, por aí, como eu disse antes. Viajei muito, muito na vida. Conheci muito de madrugada, de viajando, e não sentia nada de visão. Usava óculos porque naquela época eu sentia que eu tinha 0,75 e 1,15 de grau. Era uma miopia para longo alcance. Nem para perto era. Então cheguei ao ponto que parei de usar óculos porque não me fazia falta. E depois, pasmem. Pasmem. Eu descobri agora, há 2 anos e meio por aí, que também, assim como milhares e milhões no planeta, eu sou um diabético. E através da retinopatia diabética, é o nome científico da doença. Retinopatia diabética é tão violenta como glaucoma, menos do que a catarata, obviamente, mas tão violento como glaucoma. Até o nome é violento. Até o nome é retinopatia diabética. É a retina que é destruída pelos efeitos maléficos e diabólicos do diabetes. Muito embora nesse livro ter todos os tratamentos e ter dietas específicas, no final do livro, na página 363, lá tem todo um tratamento e tudo, mas eu jamais imaginava que ia ter problema de diabetes. Os olhos perfeitos, sempre dirigindo bons carros e de noite, de dia e tudo, e não acontecia nada. Perdão. Então, aconteceu isso aí. Então, queridos amigos e amigas, tive esse problema de ir perdendo a visão. E agora estou com bem pouca visão do olho esquerdo. Mas eu costumo dizer que Deus está no controle. Ele sabe o fim desde o começo. Ele conhece perfeitamente. Deus, ele lê a sua palavra e lê a nossa vida de Apocalipse para Gênesis. Porque Gênesis começou mal. Não que começou mal, mas o pecado nos trouxe grandes problemas. Matando Abel, o primeiro Marte desse mundo, o próprio irmão dele, no meio de uma família, surgiu um homicida e o matou Abel. E matou Jesus também na cruz do Gólgota. O nosso pecado
de acordo com Isaías 53, 7 e 12, principalmente em diante, fala que ele se tornou servo sofredor. Isaías 53, 12. Cristo é o servo sofredor. Ele tomou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Quem devia ter ido para a cruz era Carlos Reis e dado sua vida na cruz, e de cabeça para baixo, como Pedro fez, quando ele se tornou mártir pelo Evangelho. Mas, não obstante, quem deu a sua vida por mim foi o Salvador, aquele que tem vida, nunca morreu. E hoje ele tem duas naturezas. Hoje, há mais de 2000 anos, ou desde quando ele elaborou esse plano, antes da fundação da Terra, ele tem a vida eterna para todo sempre, é criador do homem, junto com o Pai e com o Espírito Santo, e tem também a vida humana. E quando no céu as suas mãos brilharem, está em Sofonias capítulo 3, 17, brilharem, alguém vai perguntar, mas mestre, onde surgiram essas manchas, furadinhas nas suas mãos, nos joelhos, ao lado do quadril? O que foi isso? Ele fala, ele não condena a humanidade, ele fala, foi alguns probleminhas, algumas coisinhas que eu sofri na casa dos meus amigos, que são seus filhos que estarão lá com ele, por sinal, durante o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 12. Então, hoje eu me lembro o seguinte, eu me lembro de Paulo. Paulo, grande mártir do Evangelho, que foi morto por Nero, ali na segunda cadeia que ele ficou, a cadeia de Marbetina. Ali na cadeia de Marbetina ela era imunda, tuberculose, comia solta ali, e uma série de coisas. Paulo, ele pediu a Timóteo, filho dele na fé, que era um pastor de almas, que escreveu 1º e 2º Timóteos. Paulo disse para Timóteo, que era filho de Eunice e sua avó Lloyd. A avó chamava Lloyd e a mãe Eunice. Paulo pediu a Timóteo, venha me ver, traga meu brusão, minha capa, traz os meus pergaminhos. Paulo, com mais de 60 e tantos anos, Paulo lembrou dos livros. Assim é Carlos Reis. Traz os meus pergaminhos. O homem estava para ser degolado e o foi. Daí uma semana que Timóteo nem conseguiu vê-lo nessa segunda. Não deu tempo, Timóteo demorou um pouquinho e não conseguiu. Mas ele tinha aquela ânsia de ler e ler coisas boas. Livros que ele escreveu, pergaminhos que ele escreveu, que depois seriam registrados e confeccionados pela Sociedade Bíblica do Brasil para nós no planeta inteiro. Então eu agradeço muito a Deus e agradeço a vocês, ao meu filho querido Fernando, meu precioso Fernando, esse grande filho meu que eu tenho, Alexandre, Priscila, que é engenheira elétrica, que mora em Goiânia. Que Deus abençoe todos os meus filhos e meus netos. Meus 3 netos por enquanto. Mateus, Jennifer e também Isaac, de Carlos Alexandre. Que Deus abençoe a todos. E a vocês que tiveram a curiosidade e a paciência de me ouvir. Que o Deus do céu vos dê a salvação. Vos dê o lar eterno, aonde viveremos para todo sempre. Para todo sempre. Sem pecado e sem doenças principalmente. E numa harmonia inenarrável. Não dá nem para narrar a harmonia que terão todos aqueles que conviveram com todos os santos e todos os terrenos de todas as eras e épocas desta terra. Nós haveremos ali sem brigas, sem discussões, sem ciúme, sem ninguém querer tomar nada de ninguém e vivendo eternamente felizes. Pois bem. Olha só, meu pai teve uma vida regrada no sentido bom de alimentação saudável, né? E também falando sobre essa questão química de remédios de farmácia. Então, assim, eu vou deixar de falar para vocês porque a palavra de nutricionista, a importância de que, eu já cheguei até a falar aqui no início da conversa, vocês virem, se o senhor acha que não estaria aqui, se o senhor não tivesse tido uma vida assim, fala para esse povo de casa a importância de ter e o que o senhor indica para eles, para que eles possam dormir mais tranquilos e ter uma vida com mais qualidade e não passar por esses sustos, às vezes, que realmente a saúde te leva. É verdade. Em Nova Friburgo, cidade do Rio de Janeiro com 240 mil habitantes, que eu falei antes sem citar o nome porque me esqueci,
do querido e saudoso Pedro Osmar, a gente se fala sempre, dos livros que eu vendi, eu tive a honra de receber lá na rádio 33 médicos. E em São Pedro também recebi mais uma turma de pessoas, médicos que me compraram o livro e foram me conhecer. E discutimos muito sobre os tratamentos naturais e eles foram unânimes, todos os com quem estive, médicos de vários lugares, diretores de hospitais e tal, que me compraram o livro A Saúde Vem da Natureza, este livro aqui, foram unânimes em dizer que esse tratamento é o melhor do mundo. Muito embora a alopatia caminha em passos largos, fabricando e sendo pesquisado novos medicamentos e tudo, mas tem os seus efeitos colaterais que nos traz danos terríveis, nos trazem danos assim terríveis, tudo. Os efeitos colaterais dos alopáticos, dos remédios químicos. Não obstante, eles concordam perfeitamente de que frutas, legumes e plantas, porque Deus não é bobo. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele é o criador do universo. Ele é incriado, perfeito, ele sabe de tudo. E ele, quando fez maçã, lá no Éden, ele não a fez porque ela é linda, ela é vermelha, ou ela é verde, ou vermelhinha, ou doce, ou tem as argentinas que são maravilhosas. Ele não as fez só com essa função. Mas ele as fez sabendo que quando você come uma maçã, mesmo você não estando doente, quando você come uma pera, que é riquíssima para quem tem problema de hipertensão arterial, essas frutas vão fazer com que tenhamos boa saúde. Tanto é que o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, por nome de Gênesis, com 50 capítulos, no capítulo 1, 29, fala o seguinte, que a verdadeira alimentação do homem são frutas, verduras, legumes e tudo. Fala. Lê o capítulo 1, verso 29. Que o verdadeiro alimento do homem são frutas, verduras, de servo usar para mantimento. É o principal alimento do homem. Porque naquele tempo, o arroz foi depois surgiu, o milho, essas coisas todas assim, e uma série de outra coisa. Mas aí foi surgindo o sal, foi surgindo uma série de temperos, pimentas, uma série de coisas, e começou a danificar os alimentos e a trazer doenças, etc. e outras coisas mais. Então, gente, vamos usar aquilo que é mais natural, frutas, verduras, legumes. Eu criei meus filhos nessa base. E vamos preservar, usar isso que é melhor. Porque se eu não tivesse usado isso quando era jovenzinho, recém-casado, criando filhos, possivelmente eu teria... Não estaria aqui agora contando essa simples história para vocês, mas que de um lado ou de outro é de grande utilidade, né, filho? Então é isso aí. Então, mais uma vez, aproveita a oportunidade. E quem quiser ter isso aqui, que é um livro moderno e prático, é só entrar em contato comigo, com o Dr. Fernando. Isso, em algum lugar do vídeo vai estar aqui. Não, a gente sempre coloca. Algum lugar do vídeo vai estar o arroba, o telefone dele, vai ser. E para todos que entrarem em contato. Deus abençoe a todos. Excelente final de ano. Feliz Natal. Feliz 2026. Que todos cheguem do outro lado de lá, que é o próximo ano que eu quero dizer, tá? E eu espero estar lá também, ano que vem, vivo, durante mais um pouquinho de anos aí, que eu preciso ainda falar de Jesus e desta retinopatia diabética e de outras doenças. Eu preciso avisar muitas pessoas que eu conheço, que eu amo, que são meus amigos e amigas. Eu preciso falar sobre isso. Então, um grande abraço a todos e que sejam felizes e abençoados. E aos médicos que nos ouviram e que tiveram a oportunidade de ouvir. E nós agradecemos também e que sejam muito felizes com aqueles que amam e que convivem. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. É isso aí, galera. Vamos continuar com os nossos programas toda terça-feira, às 19 horas. Para você que não inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, em algum lugar, eu sempre brinco, ou aqui. Vai ter na tela aí o nosso arroba. Tem também nas outras redes sociais, tem no Instagram, tem no TikTok.
muito legal. Tem uns cortes lá que vocês vão morrer de rir, programas passados, antigos, que a turma vai pesquisando, acha cada coisa preciosa. Então continua com a gente aí, tá? Hoje foi mais uma história que você conhece, super legal. Trago aqui as pessoas que eu amo para eternizar a história deles. Semana que vem tem mais, tá bom? Fica com a gente aí, usa o grupo da família para divulgar esse link aí para todo mundo assistir. E deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, pra gente é muito importante e ajuda demais aqui a instituição. Um grande abraço para todos vocês, dá tchau para esse pessoal e pai. Tchau, valeu galera, Deus até mais, a todos. até o próximo. Tchau, Uma tchau. alegria grande conhecê-los. Com Deus.